Jesus está voltando. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja. Começa agora o programa Ceifeiros de Cristo, um programa evangelístico e com foco missionário. Programa Ceifeiros de Cristo. Ceifeiros de Cristo, anunciando as boas novas. Graça e paz, amados. Estamos aqui para agradecer a Deus por mais uma semana de luta, de vitórias, porque o Senhor, quando nos levanta para ser mais do que vencedores. Isso por meio dele. Glória a Deus nas alturas. Louvado e exaltado seja sempre o nome do Senhor nas nossas vidas. Eu vou estar passando para a irmã Ângela, ela vai estar fazendo a oração, pedindo a Deus que o Espírito Santo venha conduzir esse estudo. Apresentar você que já está conosco através do aplicativo, através do Facebook, que o Senhor nessa tarde possa estar trazendo mais revelações por meio da palavra dele aos nossos corações. Graça e paz a todos. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia estarmos aqui. Obrigado que em meio, Senhor, a tantas lutas na semana, mas o Senhor, graças a Deus, Senhor, tem nos tirado por cima, tem nos ajudado e tem nos dado, Senhor, esse horário, esse dia, para que a gente possa reconhecer as Tuas grandezas, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo continue conosco, com todos que procuram buscar a Tua presença, encontrar mais o Senhor, conhecer mais o Senhor. Está aqui também nos ajudando nessa tarde. O irmão Gilvan, ele não pôde estar conosco hoje, mas eu creio que ele vai estar ao vivo, né, aí pelo Facebook. Mas hoje nós temos aqui ainda, né, irmãos, para a glória de Deus, a ajuda do pastor Jefferson, a irmã Silvani sempre colocando ele junto ao estudo, porque é assim, irmãos, a irmã Silvani é apenas uma ovelha de Cristo, né? E como o pastor Jefferson é pastor, aí eu estou sempre dando uma injeção nele para que ele possa também me ajudar. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo e nós aprendemos com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu vou deixar para vocês aí meditar na letra de um hino, um louvor muito bonito, para que você possa estar colocando a sua mente agora focada somente na palavra de Deus, né? E prepare a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada esteja aí próximo de você, para que a gente possa começar o nosso estudo. Hoje nós vamos dar uma pequena introdução em 2 Pedro capítulo 1 e já vamos para 2 Pedro capítulo 2.
Você está ouvindo o programa Ceifeiros de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós queremos avisar que amanhã não haverá o culto de rua. O irmão Gilvão pediu para avisar. E também eu gostaria já de agradecer a todos os irmãos que estão presentes aqui na live, né? O irmão Ícaro Santos Tavares e o irmão Fernando César. E o irmão Gilvan também. Deus continue abençoando a todos. E eu gostaria já de falar já na leitura da palavra de Deus. Pode ser, irmão João? No livro de João 10, versículo 24 ao 30. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as me deu, para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão, nem da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Vamos passar para o pastor Jefferson. Quem é que está conosco aí no aplicativo? Pastor Jefferson, quais estados? Maravilha, graça e paz, minhas amadas irmãs. Olha, hoje nós temos muito ouvintes. Quero já agradecer aos nossos amados irmãos, porque nós estamos fechando o mês hoje, dia 31, e eu já abri aqui as estatísticas do nosso aplicativo. Só no aplicativo nós estamos fechando o mês com 10.217 pessoas ouvindo. Obrigado. Amém. Esse é o recorde, por enquanto, desse ano, 2019. Estamos vindo em uma crescente e isso nos deixa muito felizes. Deus abençoe. Temos ouvintes também que nos acompanham pelo site da Rádiosnet, que é o maior site de rádios do mundo. E lá também a nossa estatística para este mês, ela é muito bacana, muito boa. Louvamos a Deus. Nós temos mais de 1.700 ouvintes também nos acompanhando nessa plataforma de áudio. Deus abençoe cada um de vocês. E temos ouvintes agora acompanhando a nossa programação em vários lugares do Brasil. Um abraço para todos aqui de Aracaju, Boquim, Lagarto, Barra dos Coqueiros, Itaporanga da Ajuda e também na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Belo Horizonte, Deus abençoe, Rio de Janeiro, capital, Curitiba, no Paraná. Que bom ter os irmãos de Curitiba conosco, Deus abençoe. Cícero Dantas, Bahia. E temos mais 3 aqui que não foram encontrados, mas estão sinalizando também aqui no nosso registrador de audiência. Permaneça conosco, obrigado pelo carinho, pela audiência. E lembre-se sempre que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Irmãos, nosso estudo ele está baseado no versículo do Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 28, que diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. A pergunta que nós formulamos para trazer dentro desse estudo, desde da primeira sexta-feira, a pergunta foi: essas ovelhas que estão nas mãos do Filho e do Pai, porque no versículo 30 ele diz que o Pai e ele diz, eu e o Pai somos um. Então, se está na mão do Filho, tem que estar na mão do Pai. Essas ovelhas que ele diz que as quais não podem ser arrebatadas. A pergunta foi: é possível essas ovelhas que estão na mão do Filho e do Pai serem arrebatadas? Sim ou não? Essa pergunta nós fazemos desde a primeira sexta-feira e trouxemos contextos mostrando que pessoas que não perseveram, elas desanimam, elas apostatam da fé, elas decaem da graça e elas chegam a negar o Filho de Deus. O Evangelho de 1 João diz que a vida está nele, ele é a vida eterna. E João também ele chega a dizer que aquele que é homicida, ele não tem permanente nele a vida eterna. E por que essas pessoas não têm permanente nele a vida eterna? Porque não perseveram naquilo que ouviram desde o início. E o que foi que eles ouviram desde o início? E
dentro desses estudos, nós estamos trazendo contexto, mostrando aos irmãos, baseado nas Escrituras, que existem sim. Há possibilidades, sim, dessas ovelhas serem arrebatadas. Quando falamos assim, não negamos o poder de Deus, não anulamos a soberania de Deus. Não, irmãos. Não anunciamos que existe um outro ser maior do que ele. Jamais. Mas o que nós queremos dizer aos irmãos, qual é o objetivo dessa pergunta? Qual é o objetivo desse estudo? É fazer com que você venha se santificar ainda mais, porque o tempo é esse. As pessoas esperam um tempo a se santificar que não existe. Por que não existe? Porque o tempo que Deus deu foi aqui, é na terra que você tem que se santificar. É através do seu convívio com seu irmão, é através das suas obras, demonstrando a graça de Deus na sua vida. Então, o momento de você se santificar é aqui, é agora. E por que nós trouxemos esse estudo? Porque nós vivemos muitos anos da nossa vida acreditando que, por sermos salvos e crer em Jesus, nós não perderíamos, não existiria possibilidades de perdermos a vida eterna. Por quê, irmã Silvani? Porque é ensinado assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. E existe até um tipo de ironia quando as pessoas falam assim, peraí, então a pessoa pode perder a vida eterna e depende dela, e hoje a pessoa está bem, então a pessoa está salva. Amanhã a pessoa já não quer mais, aí perde a salvação, e vice-versa. Vai ficar assim, vai viver a vida assim, um dia tem a salvação, outro dia não tem. Quando a pessoa, irmãos, verdadeiramente fala esse tipo de coisa, irmãos, ensina esse tipo de coisa, ainda não conhece o poder da graça. Porque para você dizer uma coisa dessa, você tem que ver o outro lado da graça. Hoje nós praticamos coisas que você outrora não fazia. Hoje você é capaz de perdoar alguém que lhe ofendeu, não é porque você é bom, não é porque o mérito é seu, mas porque Cristo, ele trouxe a graça. E pela graça, nós fomos salvos e precisamos andar nela. Efésios 2:10. Então, por que nós trouxemos esse estudo? Irmãos, pessoas que ensinam que têm pensamentos, né? Pessoas que ensinam que as pessoas elas não têm o livre-arbítrio, elas recebem a salvação, mas quando recebem já não tem mais como perder a vida eterna, porque quem deu a vida eterna foi Cristo. E nós vamos ver dentro desses contextos, pessoas que receberam, foram resgatadas pelo Senhor. Nós vimos lá em 2 Pedro capítulo 1, pessoas que tiveram os seus pecados apagados, purificados, trazendo menção à propiciação, que era na época da lei, da primeira aliança. Pessoas que tinham a mesma fé de Pedro, pessoas que tinham o conhecimento da palavra, e essas pessoas, elas vão se levantar. Agora nós vamos estar lendo, vai se levantar para quê, irmã Silvani? Para negar a sua fé, porque não resistiram, não perseveraram no que Pedro falou em 2 Pedro, no capítulo 1. Nós lemos sexta-feira passada. Então, essa introdução nós estamos trazendo para quem estiver ouvindo esse estudo, e talvez você tenha recebido isso como um impacto muito grande, porque nós recebemos assim, mas você procure conferir nas Escrituras, não tire conclusões precipitadas. Antes de começar o programa, eu estava até comentando aqui com os irmãos, e eu dizendo, é terrível quando a gente vê a igreja do Senhor, irmãos, pessoas que se dizem igreja do Senhor, e não tem argumento para debater dentro da própria Escritura, e vir com palavras de ofensas, palavras que defamam. Irmãos, a igreja do Senhor é corpo de Cristo. Seria muito bom que fôssemos humildes o suficiente para dizer, realmente, eu acreditava nisso, mas de acordo com isso, com essas palavras, de acordo com as Escrituras, eu estava pensando errado. Porque eu fui humilde o suficiente para reconhecer isso. E eu pergunto, irmão, seria justo você hoje ser salvo, você lutar contra a carne, não satisfazer o desejo da sua carne, procurar viver uma vida de santidade, e no final você herda a vida eterna. Aí vem o seu irmão, que viveu a vida de orgia, de pecado, de prostituição, de mentira, de roubo, não lutou contra o desejo da sua carne,
Aí chega no final, também herda a vida eterna. Seria justo? Aí eu faço que nem Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 9, que as pessoas nem entendem o que é que Paulo está falando ali. Quando ele diz assim, que Deus, ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Aí Paulo diz assim, há injustiça nisso? Deus é injusto quando ele fala isso? Aí eu pergunto, Deus deu oportunidade a Esaú? Por que que Deus aborreceu Esaú? Aí as pessoas falam assim, uma vez filho, filho para sempre. Cuidado. Cuidado, irmãos. Porque lá em Hebreus 12 diz que se você não estiver debaixo da disciplina, você é bastardo. E bastardo não é filho. Para ser filho, você tem que estar junto com o pai. Fazer o que o pai fez, andar como ele andou. Então, hoje o estudo é isso. Baseado nessa pergunta. E nós vamos ver o que é que Pedro está escrevendo para a gente hoje, no capítulo 2. Porque nós vimos no capítulo 1, versículo 9, que ele diz assim, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, que coisas? Através das preciosas e grandíssimas promessas que Deus prometeu, ele quer que você acrescente à sua fé várias coisas. Que coisas? Temperança, paciência, piedade. Se você for ler o versículo 5, 6 e 7, você vai ver o que é que ele está mandando você acrescentar. Você vai ver o que é que ele está mandando você aumentar e juntar com a sua fé. E ela diz assim, essas coisas, não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Então, essas pessoas, irmãos, que não acrescentam esses frutos à sua fé demonstrado na sua obra, se tornam pessoas cegas. E eles não enxergam, irmãos, o que está além. Eles só vê o que está na sua frente. E com isso, eles se esquecem das promessas que foram prometidas por Deus e se esquecem da purificação dos seus antigos pecados. Quando Pedro fala isso, ele está levando à mente dos irmãos a propiciação que era feita na primeira aliança. Vamos ler em Pedro capítulo 2 agora. Filhos de Deus que perderam a salvação e perdem até hoje. Se você no que Deus ouviu desde o princípio foi doutrina de homens. Escrituras. Nós estamos trazendo, pegue os programas anteriores a esse e você vai ver os contextos que nós estamos trazendo. E você vai ver no que ele manda você perseverar. 2 Pedro capítulo 2, eu vou pedir para a irmã Ângela ler. 2 Pedro capítulo 2. Pode ler, irmã Ângela. Qual versículo? A partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pronto, esse versículo é de 2 Pedro capítulo 1. Isso. Capítulo 1. Pronto, então você está vendo que Pedro está escrevendo isso aqui para pessoas que tiveram, pode falar, irmã Angela. Receberam a fé igualmente valiosa junto com eles. Junto com eles. Agora vamos lá para o versículo 9. Você já viu que eles esqueceram dos seus antigos pecados que foram purificados. Agora vamos para o capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 9. Versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2. A tradução é diferente, vá. Pronto. Como também surgirão entre vós falsos mestres. Isso. Estes introduzirão. Pronto. Veja que essas pessoas vão surgir. Essas pessoas vão surgir fora do contexto da igreja? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está escrevendo para pessoas que receberam, mediante a mesma fé que Pedro, receberam as mesmas promessas. E foram pessoas, lá no capítulo 1, você não pode ler as escrituras, versículos isolados. Você precisa ler o contexto, para que você possa entender. Então, o versículo 2 é continuação do capítulo 1. O capítulo 2 é continuação do capítulo 1. Aí ele diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores. O que é que essas pessoas, quem são essas pessoas e o que é que elas vão fazer? Lê aí, irmã.
Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Pronto, veja. Eles vão se levantar como falsos profetas e falsos doutores e vai introduzir no meio do povo... secretamente heresias destruidoras. Pronto, agora veja mais. Continue, irmã Angela. Chegando a negar o soberano que o quê? Os resgatou. Pronto, agora eu pergunto, como é que a pessoa é resgatada? Não é pelo sangue de Cristo? Só que as heresias e os falsos ensinos que essas pessoas iriam introduzir no meio do povo ia fazer com que eles negassem ao Senhor que os resgatou. Essas pessoas, irmãos, que vão introduzir essas heresias, não eram pessoas de fora de um contexto, porque a gente vai ver no capítulo 2 que eles conheciam o caminho da verdade e abandonaram. E eles tinham que conhecer para poder se tornar falsos. Para poder se tornar falso, o contrário do verdadeiro. Vamos lá, irmã Angela. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aí Pedro vai confirmar esse versículo lá no capítulo 3, quando ele fala, abra a irmã Angela, no capítulo 3... 2 Pedro 3? 3, no versículo 16. Veja se não é continuação de contexto. Ele está falando dos falsos mestres e diz que eles fazendo essas coisas, eles vão estar trazendo sobre eles mesmos repentina perdição ou destruição. Quando Pedro ele vai falar a questão no contexto da vinda do Senhor Jesus, ele vai falar isso também, irmãos. Veja aí, irmã Angela. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. As pessoas, repita aí o nome que tem aí. Essa tradução é diferente, muito diferente da minha. Veja aí. Essas pessoas é o quê? Ele fala que elas distorcem as palavras de Paulo. Olha. Isso, exatamente. Mas ele tem nome aí, inconstantes. Isso. Né? Os indoutos e inconstantes. Então, essas pessoas indoutas e inconstantes, elas não vão distorcer somente as cartas de Paulo, não. Pedro diz que eles vão pegar a carta de Paulo e toda a escritura e vão distorcer. Então, quando você pega, irmãos, e diz assim, a vida eterna você não perde, e você não ensina que a pessoa ela tem que estar persistindo nisso, perseverando, permanecendo nisso o que, irmã Silvani? No que o Senhor mandou, a fazer o que Deus mandou fazer. A pessoa perde, sim. E quando você introduz ensinos errados, você está juntando para si repentina destruição. É Pedro quem está dizendo, a irmã Silvani não. E Pedro ainda continua aqui, para a própria destruição deles, confirmando. E quando eu trouxe um estudo aqui a respeito do arrebatamento, e eu disse, irmãos, eu acreditava em muita coisa, a ponto de achar que a Nova Jerusalém era uma cidade que ia descer do céu, uma cidade pronta que ia descer do céu e ficar pairando sobre a face da terra, porque foi o que foi me ensinado. Mas conhecendo a Cristo e prosseguindo, permanecendo no que ele ensinou, hoje eu descobri que não é assim, irmãos. Tiveram pessoas que tiveram conhecimento, me ensinaram, mas não é que essas pessoas, irmãos, pode-se dizer que é donos da razão. Porque todos nós somos sujeitos a errar, somos humanos. Então, por isso que o corpo de Cristo, Paulo diz que tem que estar ligado. As juntas têm que estar ligadas. Porque se você conhece algo e Deus, através do Espírito, lhe dá uma revelação, a mim me dá outra, nós vamos chegando ao pleno conhecimento de Cristo e não do homem, de Cristo. E Pedro diz que aqueles que iriam introduzir falsas doutrinas, falsos ensinos, ele não ia distorcer só as cartas de Paulo, mas eles iam distorcer toda a Escritura. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta você distorcer uma coisa e não distorcer as Escrituras todas. Sabe por quê? Porque a própria palavra fala de Cristo, desde o início de Gênesis capítulo 1, onde era trevas e houve luz. De lá até cá, a palavra toda fala de Cristo. Então, você, para distorcer uma palavra de Paulo ou uma carta de Paulo, você vai ter que distorcer as escrituras todas. E isso você junta para si perdição. Agora, vamos lá, irmã, já para o capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2.
Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tá vendo? Vamos lá, continuando. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. Vou ler só até aqui para trazer a introdução, a revelação desses versículos. Irmãos, eu digo que eu não tenho condições de perder a vida eterna. Mesmo que eu ande na minha vida dissoluta, minha vida... me ajuda a irmã, Angela. Acomodada, relaxada. Querer fazer o que eu quero. Ao contrário de tudo que Deus manda. Aí eu digo que mesmo assim, eu não vou perder a vida eterna. Aí por que Pedro está falando aqui que Deus não perdoou os anjos, que Deus não perdoou o mundo antigo, que Deus não perdoou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra? Por quê, irmãos? Será que Pedro está escrevendo isso aqui só por escrever? Ou eu tenho mais valor do que eles? Ou eu tenho mais valor do que esses irmãos aqui do tempo antigo? Noé, a Bíblia diz que Noé é um homem justo, reto. Andava com Deus, Noé. Será que hoje, no século 21, será que existem pessoas assim que nem Noé? Para se julgar melhores, a ponto de dizer que não perde a vida eterna? Aí eu queria perguntar, então por que é que... Eu vou trazer esse versículo quando eu trouxer o contexto de Hebreus. Para mim ter a certeza se é Paulo ou se é o escritor de Hebreus que diz que está aguardando uma eterna redenção. Porque as pessoas dizem, não, mas a vida eterna eu não perco porque Jesus já consumou tudo na cruz. Ele consumou ali a redenção, a remissão. Aí se esquece que ainda existe o dia da expiação, né, irmã Ângela? Só entende quem conhece as festas. Para depois vir o tabernáculo. Para depois vir o tabernáculo. Festa dos tabernáculos. Esquece, se eu não estiver enganada, é o escritor de Hebreus que diz que ele ainda aguarda por uma eterna redenção. Então, se ele ainda estava aguardando uma eterna redenção, o que é que eu vou dizer agora? Me explica aí esse versículo, vá. Né, pastor Jefferson? Eu fui redimido? Fui. Eu fui remido? Fui. Mas o ponto não acabou ali. E só entende, irmãos, quem tem essa revelação das festas. Aí eu digo, hoje eu posso dizer assim, meu Deus, que coisa tremenda o plano do Senhor. É como o pastor Jefferson uma vez falou assim, irmã, se trouxesse um estudo a respeito dos filhos de Noé, ia desconstruir muitas teorias. E eu vou trazer, irmãos, baseado na lei e na graça, eu vou trazer. Porque as pessoas gostam, é como se fosse assim, pastor Jefferson, as pessoas gostam de andar no pecado, no erro, aí diz assim, mas o erro acontece hoje, o pecado acontece por causa de Adão, por causa de Caim, por causa de Cã. Aí a Bíblia diz que a morte reinou do tempo de Adão até Moisés. E agora, você me explica o quê? Irmã Silvânia, acho que resumindo tudo que a irmã está falando, eu acho que a verdade é que as pessoas querem moldar a Bíblia conforme a sua vontade e querem encontrar a Bíblia desculpa para pecar, né? Aí acabam usando prerrogativas que são humanas para encontrar essas falhas, para justificar os seus pecados. Mandem um abraço aí para o irmão Rodrigo. Ele falou, cheguei tarde, mas cheguei. Estou aqui ouvindo junto com o meu amigo Wesley, na Barra dos Coqueiros. Deus abençoe, meu irmão. Irmão Rodrigo, eu estava sentindo a sua falta. O pastor Jefferson falou aqui, comentou sobre os estados, sobre o Face, mas não disse seu nome. Chegou, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu colega, o nome? Wesley, um abraço também do grupo Ceifeiros de Cristo. Vá juntando aí, irmãos, junte seus irmãos de congregações, seus vizinhos, aqueles que você vê que se entristeceu e saiu do convívio, chame.
Chame para ouvir a palavra de Deus, eu estudo. Eu, por esses dias, encontrei uma pessoa e ela disse, irmã, eu estava ouvindo o seu programa. Aí eu disse, foi. Ela disse, foi. Muito bom, porque é palavra do início até o fim. Então, o estudo é esse. É versículo em cima de versículo e contexto, juntando o contexto. Mas vamos lá, para a palavra de novo. Então, por que é que Pedro fala a questão de Sodoma e Gomorra? Aí vem o versículo-chave. Que versículo, irmã? Versículo 7. Porque primeiro no versículo 4, 5 e 6, ele cita pessoas que Deus não perdoou. Né? Deus não perdoou os anjos que pecaram, Deus não perdoou as pessoas no mundo antigo, onde Noé pregou a justiça e eles rejeitaram. Falou aqui também sobre a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Que também rejeitou a justiça. Aí vem, versículo 7, é o versículo-chave. E livrou o justo Ló. Mas Ló não estava em Sodoma e Gomorra? Ló morava lá, não é isso, pastor Jefferson? Exato, correto. Então, por que que Deus poupou Ló e não poupou Sodoma e Gomorra? Então, por que que eu digo que eu não perco a vida eterna se Sodoma e Gomorra foi consumida? Mas Ló não. Agora, por que Ló não foi? Vamos ver? Vamos ver. Porque o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Me responda, baseado dentro de 2 Pedro, você perde ou não perde a vida eterna? Pessoas que estão na mão de Cristo, podem ou não podem ser arrebatadas? Porque essas pessoas, o Senhor as resgatou. No capítulo 1, Pedro fala que elas se esqueceram da purificação dos seus pecados, levando para a propiciação na primeira aliança. E aqui diz no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, se eles blasfemavam o caminho da verdade, eles conheciam. E eu vou mostrar dentro do contexto que eles conheciam e deixou. Vamos lá. Versículo 9. Agora você se coloque no lugar de Ló. Você tem que conviver com duas cidades, povo, nações, vamos dizer, com suas obras injustas, e ele vendo e ouvindo tudo que era de injustiça. Agora se coloque no lugar de Ló. Aí eu pergunto, você vai dizer que aquelas pessoas mereciam a vida eterna? Jesus, ele veio para dar a todos. Mas todos quiseram? Todos permanecem? E eu gosto assim, muito dessa tradução que está aqui na Bíblia, Mônica, viu? Lê aí. Porque ela é mais ampla. No versículo 7, aí, mas livrou Ló. O Senhor livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Pronto. Aí eu digo a você, hoje nós estamos vivendo um mundo corrupto. Uma geração que se corrompe por qualquer coisa. Você luta contra a sua carne e procura permanecer no que o Senhor lhe ensina. Aí eu digo a você, é fácil? Não é, mas você tem que permanecer no que o Senhor está lhe ensinando. No versículo 10, mas principalmente... Não, versículo 9, né, irmã Angela? Isso. Assim, sabe o Senhor. Vê o versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. E agora? Versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes quem? Que andavam segundo as obras do versículo 10, que andavam em imundícia,
Desprezava as dominações, atrevidos, obstinados. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Natureza carnal, viu? Não é divina, não. Blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Mas, irmã, tudo isso que você está dizendo são de pessoas que não estavam no contexto da igreja. Vamos continuar lendo. Tendo os olhos... Isso aqui que Pedro está falando são de pessoas que conheciam o Senhor, tiveram seus pecados purificados e negaram. É por isso que ele está detalhando com tanta firmeza isso aqui. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos de maldição. Irmãos, pessoas que eram filhos de Deus e se tornaram filhos de maldição. Sabe por quê? Os quais, quem é esses quais? Eram aqueles que ele já vinha detalhando a sua maneira, o seu proceder. Aí ele diz, os quais, deixando o caminho direito, eles andavam ou não andavam no caminho direito? Diga aí, irmã, já deu a sua introdução aí? Com certeza. Para vir a verdade, a mentira tem que primeiro vir a verdade. Então, para eles fazerem isso aí, eles conheciam toda a verdade. E aqui diz assim, os quais, deixando. Então, se eles deixaram, irmãos, é porque eles andavam no caminho direito. Quer ver um exemplo? Se você conhece um irmão, vou dar um exemplo muito fácil, é o caminho que muitas pessoas passam e a gente ouve. Ah, o irmão nunca mais foi para a igreja, o irmão deixou de ser crente. É ou não é? Mas para ele deixar de ser crente, né, a frase que as pessoas falam, as expressões, para a pessoa deixar de ser crente, ela tem que primeiro conhecer. Porque se ela não conhecer, ela não deixa de ser. Então, quando Pedro diz assim, os quais, ou seja, aquelas pessoas que andavam de acordo com a imundícia, com a avareza, o desejo desordenado pelas prostituições, aí diz assim, os quais, deixando o caminho direito, erraram. Por que eles erraram? Eles erraram porque eles não permaneceram no que foi dito. Aí ele diz assim, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bossó, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Sabe por que ele cita o profeta Balaão? Porque o profeta Balaão era um homem, era um profeta de Deus. Ele profetizou na época de Moisés. Mas o que ele profetizou foi visão do milênio. E agora? Aí eu pergunto, esse profeta tinha intimidade com Deus? Conhecia a Deus? Porque para você ter uma visão do milênio, meu irmão, você tem que ter intimidade com Deus. Muitos falam de intimidade com Deus, mas tem intimidade com Deus? Porque se você não tem intimidade com o próximo, pode ter intimidade com Deus? Não pode. Pode. Não pode. Mas ele cita o profeta Balaão, porque o profeta Balaão, mesmo sendo profeta de Deus, profetizando coisas futuras, o que foi que ele fez? Ele abandonou, irmãos, tudo que ele tinha recebido. As riquezas gloriosas, espirituais que ele tinha recebido de Deus. Ele abandonou por causa de quê? Do prêmio da injustiça. Muitos têm abandonado por causa disso, por causa do prêmio da injustiça. Avareza, vida boa, riqueza. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Não, mas a pessoa só vai ficar nas trevas exteriores 1000 anos. Depois, a pessoa vai ressuscitar e herdar a vida eterna. Aí eu passei meus dias inteiros de quando conheci ao Senhor, permanecendo nele, procurando fazer o que ele mandou, lutando contra a carne para ter a vida eterna. Aí essa pessoa vem e herda a vida eterna.
andando segundo a concupiscência da carne, vai herdar a vida eterna. Mas Pedro está dizendo aqui, a escuridão das trevas eternamente estão reservadas para esses tais. É porque Deus não é misericordioso? Não, irmãos. Deus é misericordioso, longânimo, compassivo, paciente. A gente viu isso aqui dentro do estudo. Que é a longanimidade, a paciência de Deus que nos resgatou, trouxe a salvação para nós. Mas para esses estão reservadas as trevas eternamente. Estão reservadas para eles. Porque falando coisas muito arrogantes. Agora veja o que é que Pedro vai dizer para aqueles que estão ouvindo essa carta. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam, é a tradução que é diferente, né? Você vai ler. Engodam com as concupiscências da carne. O que faz lembrar aí é o inico que Paulo fala. Isso. E Daniel. Exatamente. Chifre pequeno. Olha, irmãos, esse versículo aqui, ele está apontando para o povo do anticristo, que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26. Depois a gente vai lá, se der tempo. Aí ele diz assim, que essas pessoas falando, né, com palavras muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências, com os desejos da carne. E com dissoluções, quem? Aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, essas pessoas que Pedro está dizendo que iam se levantar como falsos profetas, falsos doutores, iam introduzir heresias dentro do povo, no meio do povo, que iam chegar ao ponto de negar a Cristo e se desviar do caminho direito, eles estavam falando isso para pessoas que ainda estavam permanecendo, estavam se afastando deles. Mas eles, com palavras arrogantes de vaidades, vinham engoldar essas pessoas, enganar essas pessoas com a concupiscência da carne, com os desejos da carne. Ou seja, pessoas que estavam se afastando do caminho do erro, estavam sujeitas novamente a cair, a tomar o caminho errado, o mesmo caminho de Balaão, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Aí vê o que é que Pedro diz. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Sabe de quem eu fui vencida? De Cristo. É por isso que Paulo, Pedro, eles escrevem assim. Eu, Paulo, servo de Cristo. Ele reconhece que ele foi vencido por Cristo. Sabia disso? Eu gosto dessa tradução porque ela diz assim também, é mais clara. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. E você é dominado por quem? Se você é dominado por Cristo, se você... mas dominado não é guiado. Se Deus domina a tua mente, se Deus domina teu coração, Ele guia a tua vida. Mas se não for Cristo, é quem? A carne. Porque só tem os dois lados, o espiritual e o carnal. Exatamente. Porquanto, versículo 20. Porquanto... Irmã Angela, lê aí versículo 20. Se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enradados e por elas dominados. Então, versículo 20. Então, deixa eu explicar esse versículo 20. Ele diz assim, porquanto se... Ele não está dando garantia aqui. Ele não está dando garantia. Ele está dizendo assim, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções, lá no capítulo 1 nós vimos como é que se escapa da corrupção que existe no mundo. Aí ele diz, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês forem outra vez envolvidos nelas quem? Nas corrupções do mundo, irmão. Aí diz assim, e vencidos por quem? Por elas, pelas corrupções do mundo. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.
Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento. Olha, as pessoas recebiam o santo mandamento de Cristo. Irmã Silvani, o que é o santo mandamento de Cristo? Irmãos, é você reconhecer e saber tudo que está cumprido nele. Sabe por quê? Na primeira aliança, eles, no dia 14 de Abib, eles sacrificavam um cordeiro, representando quem? Cristo, nossa Páscoa. De imediato, você passa da Páscoa para o Asmos, aonde ele ensina o povo a tirar o fermento, que é o pecado. Cristo, ele não tinha pecado. Então, tudo que você via na lei era sombra do que vinha trazer a realidade em Cristo. E era a dificuldade que o povo tinha de passar da primeira para a nova aliança. Era entender que tudo na primeira aliança se cumpria em Cristo. Por isso que ele diz, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Porque tudo se cumpriu nele. Então vamos lá. O 22. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Você vai encontrar essa mesma expressão lá em Isaías 19. Mas você leia o capítulo todo, e você vai ver o que é que Isaías está falando antes e depois dessa expressão. Irmãos, Pastor Jefferson, horário. Faltam 3 minutos. Eita, glória. Nós vamos estar encerrando. Eu só queria deixar um parêntese aqui. Em Hebreus, ele confirma também o versículo 20, das pessoas que se afastam de Cristo. Em Hebreus. Em Hebreus. Quando nós trouxermos, próxima semana, a gente vai trazer o contexto em Hebreus, para a gente ver se consegue terminar esse, tem Colossenses ainda. Mas Deus proverá o final desse estudo, mas nós vamos estar trazendo Hebreus a próxima semana. Deus abençoe a todos. E fiquem com a paz do Senhor em vossos corações e com o seu próximo. Amém? Já faz muito tempo que estou desejando. Este foi mais um programa Ceifeiros de Cristo. Até o próximo programa. Aqui toca mais música. Mais música.